Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez aqui nesta terça-feira para os nossos 15 minutos de resenha sobre a Palavra de Deus. Vamos começar com uma oração, mas antes eu gostaria que os irmãos que começarem a ver este vídeo assistam até o final. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, para que dessa forma essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possível, porque é simplesmente a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo rico e imenso privilégio de estarmos na tua presença, de termos, ó Pai, um dia na tua presença e de termos a ti, ó Pai, como nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos por tudo e te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados, e pedimos também, ó Pai, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É o que nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como sempre, a nossa resenha de toda terça, toda quinta-feira. Hoje nós estaremos falando a mensagem de 30/6/2020. E hoje nós faremos uma pergunta para você. Destino, por que fazes assim? E os textos que nós estaremos falando sobre, texto principal, Mateus 7, capítulo 7, versículos 24 a 29, e texto auxiliar, Mateus 16, do 24 ao 26, onde diz desta forma a palavra do nosso Deus. Só um minutinho. Onde diz assim a palavra do nosso Deus. Como sempre, vamos começar com uma historinha, mas hoje não vai ser bem uma historinha. Hoje nós vamos começar com um trecho de uma música secular. E não quero dizer com isso que a música é ruim, não, muito pelo contrário. Uma música boa, bem rimada, bem composta, tanto a melodia como a letra. Essa música é do Zeca Pagodinho e do Almir Neto. O nome da música é Insensato Destino. E no refrão dessa canção diz assim: destino, porque fazes assim, tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer, quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade, com alguém que me ame de verdade. E na palavra de Deus, onde nós nos basearemos para poder conversar um pouquinho, diz assim a palavra do nosso Deus, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Bem, meus irmãos, esse texto aqui, ele fala sobre duas escolhas que o homem pode ter na vida. Ele fala sobre o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, e fala sobre o homem que edifica a sua casa sobre a areia. Toda vez que a Bíblia ela fala sobre rocha, em algumas vezes, geralmente quando rocha está em maiúsculo, significa que é Jesus Cristo. E esta rocha que este homem edifica a casa dele,
que é um sentido figurado, óbvio, né? Quando fala de casa, ele fala sobre o corpo, o próprio corpo dele, sobre a vida dele. É sobre isso que Jesus fala, né? Sobre o que nós temos edificado o nosso corpo. Diz assim no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, a partir do momento que nós edificamos todo o nosso pensar, todo o nosso conhecimento, todo o nosso estudo, todo o nosso trabalho sobre a rocha que é Jesus, nós temos um firmamento, nós temos uma firmeza, nós temos uma fortaleza que nos protege contra qualquer coisa que possa vir contra nós. Mas, porém, contudo, todavia, o contrário também é verdadeiro. Quando nós não edificamos, né, a nossa casa espiritual sobre a rocha, nós a edificamos sobre um terreno, sabe, que não é um terreno firme. Imagina, sabe, nós no começo deste ano tivemos várias chuvas aqui, principalmente aqui em São Paulo, no litoral paulista, e aconteceram vários desabamentos de residência, principalmente das pessoas que constroem as suas casas naqueles morros, né? E aí é um terreno que é propício a deslizamento. E quando Jesus ele fala para que nós, né, não edifiquemos a nossa casa em areia, num terreno qualquer, ele quer que nós tenhamos fundamento. Ele quer que nós tenhamos um propósito verdadeiro. Quando nós construímos uma casa, não é para que ela seja derrubada por ventos, tempestades, terremotos, furacões, etc. Nós queremos que a nossa casa ela fique firme. E, se possível, eternamente. Que passe de nós para os nossos filhos, que passe de nós para os nossos netos, bisnetos, e assim consecutivamente. É assim que o homem vê a construção de um edifício, de uma casa física. Mas espiritualmente, como que o homem ele deseja que seja feita a construção da sua casa? Baseada em quê? Em que circunstância? De que forma que esse homem ele pretende, né, que a casa seja edificada? Sabe, não adianta buscar um conhecimento, não adianta buscar um terreno que aparentemente seja um terreno, né, estável, mas que nós não conhecemos a profundidade. Muitas vezes é raso. Aquela construção, aquele sedimento, aqueles alicerces são rasos. E a tendência é a casa cair. A tendência é tudo desmoronar. Sabe, nós vemos pessoas que buscam a felicidade, que tentam a felicidade, porém nós vemos que essas mesmas pessoas elas baseiam a sua felicidade em carros, casas, sabe, dinheiro, um relacionamento não muito agradável ao Senhor em todos os âmbitos. É desta forma que as pessoas buscam a felicidade. E aí muitas vezes essas pessoas elas falam: destino, porque fazes assim, tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer. Mas Jesus ele não está aqui. O terreno da construção da casa de Jesus Cristo, que ele quer dar gratuitamente a cada um, essa escritura, ele não está baseado nesses fundamentos: dinheiro, riqueza, poder. Hoje de manhã eu estava vendo o jornal e eu vi umas pessoas sendo presas
porque aplicaram um golpe que está mais ou menos em torno de 10 milhões. Esse golpe que elas aplicaram. Ficaram ricas. Os carros apreendidos, todos carros de luxo. A tal da Range Rover, que eu nunca vi nem provei, eu só vejo falar. Sabe? E todos, só carrão, só coisa boa. A casa do cara era fantástica. Tudo comprado buscando a felicidade, porém de uma maneira rasa, de uma maneira pensando apenas neste plano, né? E não naquele plano mais profundo, onde realmente tem raiz aquele bem que ele está conseguindo. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? O que é mais importante para você, meu irmão, que está me assistindo nesse momento? Todo o dinheiro do mundo ou a sua alma? Tem um outro texto que eu acho bastante interessante também, que diz que um homem construiu um celeiro enorme porque o celeiro que ele tinha não estava comportando o que ele tinha para armazenar naquele celeiro antigo. Ele falou: opa, agora eu estou bem, estou feliz porque eu posso guardar todas as coisas. E veio uma palavra dizendo para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens amontoado para quem será? Naquele próprio texto que nós lemos anteriormente, em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29, um pouquinho antes, Deus estava falando no Sermão do Monte. E aí ele dizia: bem-aventurado os pobres, bem-aventurado os sofridos, bem-aventurados, ou seja, os felizes. Por quê? Porque eles não têm nada, então eles podem se basear, eles podem basear a sua estrutura de vida, não digo na pobreza, mas na riqueza da salvação em Cristo Jesus. Eles podem realmente construir a sua casa num terreno que tem estrutura para ser construída essa casa. Num terreno que é explicitado na palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse. Um terreno seguro. Porém, eu não estou aqui para falar, não. Estou aqui para me preocupar com os irmãos e desejar que vocês façam uma boa escolha, porque depois, meus irmãos, não adianta nós fazermos essa pergunta, né? Nada contra a música, novamente falando. Destino, por que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver num mar de felicidade com alguém que me ame de verdade. Esse alguém que te ama de verdade é Jesus Cristo. É a única pessoa que se entregou por você, mesmo conhecendo seu coração, sabendo as suas fraquezas, sabendo tudo o que pode acontecer com você. Este é verdadeiramente o alguém que te ama de verdade, Jesus Cristo. Seja feliz com Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta palavra. Embora simples, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus possa alcançar o coração de todos que necessitarem ouvir esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde no teu Santo Espírito, Senhor, para que assim os nossos pecados possam ser perdoados por ti, ó Pai. Obrigado por tudo, é o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as muito eternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus
venham sobre cada um de nós nesta noite e para todo sempre, eternamente. É o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez ficamos por aqui. Peço novamente para que os irmãos compartilhem, para que os irmãos se inscrevam no canal, para que os irmãos deixem seu like, para que os irmãos ativem as notificações e comentem sobre o vídeo. Fiquem à vontade. Se concordam, se discordam, entendeu? E faça assim chegar esta palavra ao conhecimento do maior número de pessoas possível. E mais uma vez nos despedimos aqui e eu dizendo que Deus vos guarde pelo seu rico e imenso poder. Amém.